Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é quinta-feira, dia 3 de dezembro, e você vai conferir com a gente nesta edição. Você vai saber como é que é a produção de sementes de soja no estado do Tocantins. E também vai ver que no Paraguai as chuvas estão atrapalhando a aplicação dos fungicidas nas lavouras de soja. Você vai saber a respeito do que acontece com o mercado do milho e do trigo aqui no Agricultura BR, mercado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E as exportações de milho tiveram novo recorde nos embarques durante esse último mês de novembro. Bom, você tem mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora no Agricultura BR. E a gente começa essa edição falando sobre o mercado da soja. E a soja na Bolsa de Chicago, no mercado futuro, há pouco, Fabiano, vinha em queda. Bom, vamos saber agora como é que está a operação, então, em Chicago, que depois de algumas altas, hoje vem em recuo. Nós temos aqui as posições negociadas e você observa comigo que a posição de janeiro vem com valores em $8,85 mais 75 por bushel, uma queda de 0,72%. Março a $8,88 mais 50 por bushel, recuo de 0,72%. Maio, $8,94 por bushel, queda de 0,74%. E julho ainda consegue ter sustentação acima de $9,01 por bushel, recuo de 0,71%. Também a gente acompanha agora a movimentação do dólar, porque é o dólar que embaliza os preços da soja. Vamos ver então como está nesse momento, então, na boa. A gente vai ver o dólar comercial vem em queda de 1,38% e agora R$ 3,78 mais 3 o dólar comercial, então, em queda neste momento aqui no Brasil. Bom, o dólar recua aqui no país, aí motivos internos, principalmente por conta da política brasileira, traz esse impacto. Esse impacto aqui do dólar é negativo para o produtor de soja. Soja que nas últimas operações vinha se mantendo, nos últimos 3, 4 dias, vinha se mantendo acima da marca de R$ 3,80, perde esse suporte nesta quinta-feira. Nós vamos daqui a pouco trazer informações sobre o mercado internacional da soja. Por enquanto você fica com cotações no mercado físico brasileiro. Bom, a Agricultura BR segue trazendo informações a respeito da soja. Você viu as cotações nos principais estados produtores da oleaginosa no país. Vamos trazer agora fundamentos para esse mercado, trazendo o cenário internacional. E nós observamos nos últimos 2, 3 pregões na Bolsa de Chicago uma alta para a oleaginosa. A soja vinha operando em alta em Chicago, hoje voltou a operar em recuo. Apesar que nessa última quarta-feira também teve muita oscilação, mas hoje ela já mostra um caminho diferente, vai mostrando realmente queda para a soja. A soja que passa por uma situação diferente nesse mercado norte-americano. Lembrando que os Estados Unidos têm uma produção muito cheia, uma produção em torno de 106 milhões de toneladas de soja, uma produção muito grande nos Estados Unidos. Os estoques também, os estoques estimados pelo Departamento de Agricultura daquele país, está estimado em 12 milhões e 600 mil toneladas, até um pouco mais do que isso, e é claro que essa situação toda traz pressão sobre os negócios em Chicago. De acordo com a analista Tânia Tosi, e se não houver uma situação que mostre uma demanda maior sobre essa soja americana, lembrando que ontem, depois de alguns dias, muitos dias, aliás, sem muita manifestação daquelas vendas que acontecem durante a semana, ontem até que aconteceu, que, se eu não estiver enganado, 120 mil toneladas foram comercializadas no dia de ontem. Mas o que a
analista dizia o seguinte: se não houver uma situação de demanda que mostre um pouco mais de apetite sobre essa soja norte-americana, ou lembrando, se não houver aqui algum problema climático sobre a América do Sul, na Argentina e no Brasil, que de um certo modo comprometa a produção sul-americana, a situação para a soja é de pressão. Apesar de nós termos visto no dia de ontem soja acima de $9 por bushel, como não tem muita novidade no mercado, a tendência, o cenário é baixista neste momento para a soja. Vamos ver agora alguns fundamentos aqui para esse mercado. Nós temos aqui a produção mundial, projeção do Departamento de Agricultura americano. Você está vendo aqui a safra 11-12 até a temporada 15-16. Você tem aqui uma ampliação dessa produção mundial. Temporada 11-12, 240 milhões e 400 mil toneladas. Depois ela veio para 268 milhões e 800 mil toneladas. 13-14, acima de 283 milhões. 14-15 subiu muito, veio para 318 milhões e 700 mil toneladas, para subir mais um pouco agora. A 15-16 é estimada em 321 milhões de toneladas, safra recorde nos Estados Unidos, safra recorde no Brasil também. O Brasil deve produzir mais de 100 milhões de toneladas de soja. Dando continuidade aqui, nós temos mais um cenário gráfico. Você vê aqui os estoques. Você viu a produção, agora os estoques. Vamos ver o que acontece com o estoque internacional. Aqui fica muito claro que a partir da temporada 13-14, esse estoque internacional sobe muito. A temporada 12-13 trazia um estoque de 56 milhões e 70 mil toneladas, 170 mil toneladas. A 13-14 já vem para 62 milhões e 680 mil. 14-15, um estoque muito cheio, 77 milhões e 580 mil toneladas. E agora, 15-16, 82 milhões e 860 mil toneladas de soja em estoque, estoques internacionais, sempre ressaltando essa situação. Você vê que ela dá um salto muito forte nesses estoques mundiais de soja, portanto, muita soja estocada no mundo, mas uma demanda também internacional, em especial da China, muito forte. Por aqui a gente vem para o mercado físico brasileiro e a gente vem com uma informação da soja no estado do Tocantins. É que o plantio da soja lá no estado vem a todo vapor, com pouco mais de 60% da área plantada. E grande parte das sementes utilizadas pelos agricultores foi produzida no estado, na região das várzeas, através do sistema de subirrigação que engloba os municípios de Lagoa da Confusão, do Heré, Pium e também Formoso do Araguaia. A semente que é produzida no estado é utilizada nas lavouras de Tocantins e dos estados de Goiás, Maranhão, Bahia, Pará e Mato Grosso. Em 2015, no Tocantins, durante o vazio sanitário da soja, quando só é permitido o cultivo de soja nas várzeas tropicais, foi plantada uma área de 57.552 hectares de soja, com uma produção de 159.640 toneladas, obtendo assim uma produtividade média de 2.774 quilos por hectare. E já que nós estamos falando sobre o estado de Tocantins, agora é hora de previsão do tempo, porque o final de novembro foi marcado aí com um pouco de chuva, que ajudou alguns produtores, mas começou já dezembro com uma raridade, com uma seca e também com chuvas irregulares. A gente vai saber então a previsão do tempo para Tocantins, para essas áreas produtoras de soja, principalmente. E é com ela que a gente fala agora nesse momento. Nadiara Pereira, muito boa tarde para você. E lá em Tocantins, agora o produtor que está nos acompanhando, vem chuva ou o tempo deve continuar mais seco? Boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos. Pois é, esse mês de dezembro começou novamente com tempo mais seco e altas temperaturas. Em algumas cidades a temperatura tem chegado aos 40 graus e esse excesso de calor e tempo seco faz com que a umidade do solo volte a cair nas áreas produtoras. Só que agora, a partir do final de semana, a notícia é boa, volta a chover. É uma chuva ainda bastante irregular, mas em algumas áreas onde já começou o plantio, essa chuva ajuda a aumentar a umidade aí para o desenvolvimento de algumas lavouras. Agora, para os próximos 5 dias tem previsão de chuva maior, mais intensa, principalmente aqui na faixa sul e também no leste do Tocantins. Nas demais áreas também chove, mas é uma chuva mais isolada e com menor volume de água. No próximo período, a chuva fica só concentrada aqui no sul do Tocantins e é uma chuva bem isolada e de baixo volume acumulado entre os dias 8 e 12 de dezembro. No norte do estado, volta o predomínio do tempo seco. E no próximo período, entre 13 e 17 de dezembro, chuva em todo o estado.
estado, só que mais uma vez a gente observa aqui que é uma chuva de baixo volume acumulado, indicando que essa chuva ocorre na forma de pancadas alternadas com longos períodos de tempo seco. Então essa é a tendência para os próximos 15 dias sobre o Tocantins. Deve chover sim, só que é aquela chuva bem irregular. Em algumas áreas chove um pouco mais, principalmente no sul do estado, mas em boa parte das regiões são pancadas de baixos volumes acumulados. Elaine. Tá certo, Najari. E estendendo essa previsão também para as outras áreas produtoras de soja, vem chuva por aí? Olha, para as demais áreas do Mato Piba, a situação é bem parecida com o Tocantins. Oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão devem ter chuvas já nesse próximo período, a partir do final de semana, mas é uma chuva irregular. Chuvas na forma de pancadas que podem vir com forte intensidade, mas são pontuais. Já no sudeste e centro-oeste, também segue uma condição de chuva mais irregular, só que os maiores volumes de água, só que tem previsão para maiores volumes de água, principalmente Mato Grosso do Sul, nesses próximos 5 dias, terá chuva forte, volumes acima de 100 milímetros. E essa chuva ajuda a manter o solo bastante encharcado. Também chove forte aqui entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E entre Goiás e Mato Grosso, a chuva volta a se espalhar. No Mato Grosso agora o tempo está mais seco, mais ensolarado e com altas temperaturas, mas no final de semana a chuva volta a se espalhar sobre o estado. E na região sul, mais uma vez, previsão de chuva nos 3 estados, risco de temporais, principalmente entre hoje e amanhã, do norte gaúcho até o oeste paranaense. E essa é uma tendência aí para os próximos dias. No próximo período, entre 8 e 12 de dezembro, chove forte ainda no sul, boa parte do sudeste. Aqui no centro-oeste a chuva diminui um pouco, mas continua nos 3 estados. Neste período, entre 8 e 12 de dezembro, aqui sobre Mato Grosso, apesar das pancadas de chuva, o volume será menor em relação a este final de semana. E no Nordeste, assim como o Tocantins, neste período também as chuvas se tornam mais isoladas e com menores volumes de água. Elaine. Obrigada, Nadiara. Por aqui é hora de cotação de mercado. Veja como está a cotação da oleaginosa para as principais praças produtoras brasileiras. E por aqui a gente tem informação sobre as lavouras de soja no Paraguai. É que o excesso de chuva também já vem prejudicando também a aplicação de fungicidas nas lavouras. Reclamação aí pelos produtores. Informações, então, estão castigando as lavouras de soja, e isso principalmente com essa ocorrência do fenômeno climático El Niño, que é exemplo do que acontece aqui no sul do país, muita chuva castigando os produtores. Lá também tem caído bastante chuva. A exemplo da região de Santa Rita, onde as chuvas vêm sendo constantes e vêm impedindo os produtores aí fazerem aplicação de fungicidas. E claro, com medo aí da ferrugem asiática, os produtores, como alternativa, eles vão ter que fazer 3 aplicações aí aplicações de fungicidas, que, aliás, eles só vinham aplicando 2 vezes. Agora vai aumentar esse custo de produção, porque em vez de 2 vão ter que fazer 3 aplicações. Informações, portanto, da chuva, do fenômeno climático El Niño, que também vem castigando algumas regiões do Paraguai. Verdade, Elaine. Olha, regularmente, aqui toda semana nós recebemos informações de produtores, sojicultores lá no Paraguai, em especial o Medese e também o Ivaldo Shore, sempre estão participando conosco e mandam fotos da sua lavoura, que está muito bonita. O que acontece é que essas chuvas que a Elaine acabou de citar, essas instabilidades, são as mesmas, inclusive, que estão atingindo o sul do Brasil. Vamos voltar a falar com a Nadiara Pereira. Ela traz agora uma pontuação para a produção, para as áreas de produção de soja no Paraguai, que vai também enfrentando essa instabilidade, essa precipitação de chuva um pouco mais forte. Nadiara Pereira, como é que fica a situação de chuvas, então, no país vizinho?
Olha, Fabiano, como vocês já adiantaram, é uma situação muito parecida com o sul do Brasil. Então, o sul do Brasil vem vivenciando aí chuvas bem acima da média por causa do fenômeno El Niño e deve continuar assim durante este mês de dezembro e também ao longo do verão. Por enquanto, expectativa de muita chuva sobre o Paraguai, principalmente por causa de intensas áreas de instabilidade que se formam sobre o país. E, normalmente, essas áreas de instabilidade se propagam também sobre o sul do Brasil, trazendo chuva forte entre Rio Grande do Sul, Paraná e também partes de Mato Grosso do Sul. A gente já observa, inclusive, aqui nessas imagens de satélite, nuvens bastante carregadas nesta quinta-feira sobre o estado do Paraguai. E essa área de instabilidade que está se formando traz temporais entre hoje e amanhã. E pelo menos até o final de semana o tempo vai continuar chuvoso. Neste mapa aqui, há previsão de chuva para os próximos 5 dias, até o início da próxima semana. Então a gente observa que nesta parte aqui, que faz fronteira principalmente com o norte da Argentina, Paraná e também partes de Mato Grosso do Sul, nesta área amarela e vermelha do mapa, o volume acumulado até o início da próxima semana deve variar de 100 a 130 milímetros. Então, é muita água para esta área aqui, mais ao leste do Paraguai. Já sobre o interior e oeste do país, a chuva deve ocorrer, mas de forma um pouco mais irregular. E no decorrer da próxima semana, ainda deve chover em todo o país. Só que desta vez, o volume de água será um pouco menor. As áreas mais atingidas aqui na fronteira com Mato Grosso do Sul e Paraná devem receber mais de 30 milímetros. Nas demais áreas, a chuva ocorre na forma de pancadas, alternadas com períodos de melhoria. Então, no decorrer da próxima semana, algumas atividades no campo e cuidados nas lavouras de soja devem voltar a ser favorecidos, porque apesar da previsão de chuva, são pancadas mais alternadas com períodos de sol e também temperaturas um pouco mais elevadas. Fabiano. Obrigado, Nadiara, obrigado pela sua participação. Também vou aproveitar para agradecer aqui o pessoal da Associação dos Produtores do Paraguai, acabaram de postar no Twitter, eles estavam acompanhando aqui as informações da Nadiara para a previsão do tempo para as áreas de produção de soja. Obrigado pela sua audiência. Obrigado também pela participação de Rodrigo Mineiro, de Palmeiras, no Tocantins, Ângelo de Paulo Frontin, no estado do Paraná, Ronaldo, do interior de Minas Gerais, e Edilgo e o seu irmão Maciel, de Ouro Verde, também de Minas Gerais. Obrigado pela participação de vocês aqui no Agricultura BR. E olha, participe você também aqui do programa. Você pode enviar uma foto, um vídeo, você do Paraguai que está nos acompanhando, pode encaminhar para a gente que a gente vai fazer questão de compartilhar com todo o Brasil. E olha, se você é produtor principalmente de milho, já respondeu a enquete da semana, você já negociou toda a sua produção da temporada 14/15? É isso que nós queremos saber. E para entrar em contato conosco através de várias plataformas, a principal pode ser através do WhatsApp, que é o 6796562266, mas também nós temos outras opções que você confere agora no VT. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Olha, nós estamos vendo ali como você entra em contato aqui com a Agricultura BR, participa, você é produtor de milho, nós queremos saber como é que está a sua comercialização, comercializa agora ou não. Então, olha só, se você quer ter uma pontuação, informações importantes a respeito de um estudo feito pela Rural Business sobre esse tema, acesse o blog do Agricultura BR, está aí o endereço na tela, você acessa pelo seu celular, pelo seu computador, de onde você estiver e procura ali, você tem uma Agricultura BR Responde, que traz como os levantamentos, comparando sempre o último trimestre de um ano com os valores do milho com o primeiro trimestre do ano posterior, também o mês de novembro com o mês de janeiro, para você se pontuar, para saber o que aconteceu nas últimas safras em relação aos valores praticados com milho no Brasil.
sempre ressaltando, qualquer coisa que aconteça com o dólar deu uma subida um pouco mais forte nos 2 últimos dias, hoje voltou a recuar abaixo de 3,80. Qualquer alta muito forte para o dólar, claro que acaba comprometendo os fundamentos, mas é sempre importante você saber o que aconteceu nas últimas temporadas e isso traz para você a possibilidade de ter uma estratégia melhor. Milho, aliás, que ainda vai ser destaque hoje, Elaine, aqui no Agricultura BR, você vai ver como é que foram as exportações em novembro, exportações recordes. Isso mesmo, você vai ver também números para o mercado físico e mercado futuro para o milho, além de informações para o mercado do café. Informações que você acompanha daqui a pouco no Agricultura BR. Por aqui o Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Por aqui os destaques para os indicadores da agropecuária brasileira. E a gente começa com o indicador Boi Gordo Brasil, porque por aqui a gente acompanha essa média para os últimos 30 dias, para você de casa acompanhar como vem sendo o preço, o sobe e desce dessa matéria-prima. E é o que a gente vai acompanhar agora, então, do dia, a gente observa, então, do dia 3 de novembro até o dia 2 de dezembro, essa movimentação para os últimos 30 dias, que tem aqui uma queda de 0,48%. Lembrando que o indicador Boi Gordo Brasil é uma média praticada nas 14 principais praças produtoras brasileiras. Começando dia 3 de novembro a R$ 144,75, aumentava mais um pouco no dia 11 de novembro, dia 18 de novembro já ia para casa dos R$ 145,25, entretanto, no dia 25 recuava 25 centavos, cravando em R$ 145,00 e novamente cedendo mais um pouco no dia 2 de dezembro a R$ 144,06, essa média para os últimos 30 dias. Uma queda, portanto, que chega a 0,48% para o preço médio do boi gordo praticado no Brasil, mas também fazendo um comparativo com o dia 2 de dezembro do ano passado, aí sim um ganho um pouco maior, que chega a 4,5%. E o indicador Soja Brasil, em ritmo de recuperação, fechou essa última quarta-feira no valor médio para os 10 estados brasileiros que são pesquisados pela Rural Business, são os principais produtores de soja do país, fechou em R$ 75,38 por saca de 60 quilos, portanto, apresentando recuperação em relação ao valor de referência da última terça-feira. Vamos acompanhar agora o que aconteceu nos últimos 30 dias. Aqui um estudo que mostra o acumulado, no dia 21 eram R$ 75,90, veio para 74,88 no dia 9 de novembro, teve no dia 18 de novembro 74,25, no dia 24 de novembro 74,35 e agora, dia 2 de dezembro, R$ 75,38. Em relação aos valores de terça e quarta, houve uma valorização de 0,20%. Entretanto, aqui, quando você compara, olha o valor do dia 2 de novembro em relação ao dia 2 de dezembro, você tem aqui uma ligeira queda de 0,69%, mas aqui o gráfico mostra claramente que houve valores abaixo de R$ 75,00, então vem em processo de recuperação o indicador Soja Brasil, em especial se você considerar a última quinzena, os últimos 15 dias de valores e de levantamentos da agência Rural Business para o indicador Soja Brasil. E diferente do indicador soja, que teve perdas nesses últimos 30 dias, para o milho é diferente, já está quase encostando na casa dos R$ 29,00, um valor que, aliás, não era visto desde o dia 6 de janeiro de 2013. E essa movimentação de quanto foram esses ganhos, a gente acompanha agora detalhadamente do dia 2 de novembro até o dia 2 de dezembro. Veja que no dia 2 de novembro, R$ 28,03 e dali em diante esse preço foi só aumentando. Dia 9 de novembro, chegando a R$ 28,72, até o dia 17, repetindo esse valor em linha com o valor do dia 9, mas no dia 24 já deu uma cedida, mas no dia 2 ele voltou a subir novamente, olha só, quase encostando na casa dos R$ 29,00 a saca do preço do milho, que de acordo com o indicador Milho Brasil, teve um ganho nos últimos 30 dias de 3,34%. Lembrando que o indicador é uma média entre o valor máximo e mínimo praticado nas 8 principais praças produtoras brasileiras e também fazendo um comparativo com a data dia 2 de dezembro de 2014, aí sim uma alta bem expressiva de 22,4% para o milho.
Bom, e agora o indicador Café Sul de Minas, que vem se mantendo a R$ 500, é a principal região de produção de café arábica do país, no maior estado produtor do mundo individualmente. Vamos saber como é que se comporta esse indicador nos últimos 30 dias. Nós vamos aqui ver, principalmente nos últimos 15 dias, valores muito próximos, em R$ 500, mas você observa que no dia 2, ou logo no primeiro dia útil de novembro, R$ 485 era o valor negociado. Depois ele cedeu um pouco, no dia 22 de novembro veio a R$ 485. Nesta semana, o valor para os negócios com o indicador Café Sul de Minas, que é uma média para essa região, tem se mantido em R$ 500, independente das oscilações da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York tem oscilado um pouco, apresentou queda, na terça-feira apresentou queda os negócios na Bolsa, mesmo assim vai se mantendo em R$ 500. São os negócios, principalmente no mercado físico, são menores agora no mês de dezembro e com isso tem se mantido em R$ 500. Se comparado os valores aqui do dia 2 de novembro até o dia 2 de dezembro, houve uma alta para o indicador Café Sul de Minas de 3%. Ainda falando sobre o mercado do café neste ano de 2015, o Brasil tem uma previsão de exportar cerca de 44 milhões de sacas de café. Só o estado de Minas Gerais, que é o maior estado produtor também exportador, deve ficar com metade desse volume. A reportagem é de Érica Machado. O volume embarcado do produto representa 5 bilhões e 160 milhões de dólares. Em igual período de 2014, o país embarcou 30 milhões e 200 mil sacas do produto, totalizando 5 bilhões e 360 milhões de dólares, de acordo com os dados da SPA. Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma queda de 3,85% em valor e um acréscimo de 0,59% na quantidade de café exportado pelo Brasil este ano. Os Estados Unidos foram o principal importador do café brasileiro, de janeiro a outubro de 2015. O mercado americano comprou 6 milhões e 100 mil sacas do produto, o equivalente a 1 bilhão de dólares. A Alemanha ficou em segundo lugar com a importação de 5 milhões e 350 mil sacas, representando 942 milhões de dólares. O Japão foi o terceiro maior importador no período, com 1 milhão e 999 mil sacas, volume equivalente a 397 milhões de dólares. E Minas Gerais lidera a produção e a exportação mundial de café no Brasil. Das 44 milhões de sacas previstas para a safra deste ano, metade deve sair aqui do estado. Érica Machado para o SBA. E olha, a safra de café deve ficar estável em importante área produtora do Vietnã. Isso mesmo, informações atualizadas recentemente apontam que a principal província produtora de café no Vietnã, que é Daklac, deverá produzir 440 mil toneladas ou 7 milhões 330 mil sacas de 60 quilos no atual ano safra 15/16. Um volume praticamente inalterado em relação à temporada anterior, afirmou o governo provincial. A província do Planalto Central do país vai se esforçar para manter a sua área cafeira em cerca de 200 mil hectares e elevar também a qualidade do café. Informações, então, apontam do Vietnã e a gente vai continuar acompanhando. E por aqui, a gente continua falando sobre o mercado do café, mas dessa vez vamos ver na Bolsa Paulista como estão as negociações neste momento. E você acompanha em tempo real como vem sendo essas negociações. Veja que o contrato de dezembro deste ano, de maior liquidez, vem apenas com 10 contratos negociados e agora a 143 dólares a saca, uma variação positiva de 1,71%. O contrato de março do próximo ano, aí sim vem com mais contratos negociados, são 470 neste momento, aumentando 480 e os negócios a 140 dólares a saca, uma variação também positiva de cerca de 1,71% na BMF Bovespa.
Por aqui continua o destaque para o café arábica. Você viu as informações do Vietnã, Vietnã que é o maior produtor de café robusta do mundo. E agora você viu que tem ligeira alta para o café na Bolsa Brasileira, na Bolsa Paulista, café arábica, mas são poucos contratos. Vamos saber agora como é que estão os negócios em Nova York, que é a referência mundial para o arábica e vinha em alta há poucos minutos. Vamos saber como é que está agora. Nós temos aqui café arábica realmente em alta e alta expressiva, porque vem acima de 1,9%. Posição de dezembro vem a $1,20 mais 10 por libra peso, variação positiva de 1,95%. Março de 2016, $1,22 mais 95 por libra peso, alta de 2,07%. Maio também vem alta no dia de hoje, $1,25 por libra peso, alta de 1,91%, enquanto julho vem com negócios a $1,27 mais 15 por libra peso, uma alta de 1,92%. Os negócios com o café, neste momento, café arábica na plataforma Ice Filters em Nova York, vem nos patamares mais altos negociados nesta quinta-feira. Por aqui é hora de ver, então, a movimentação no mercado futuro para o café robusto. Há pouco falamos do Vietnã, a gente vai ver agora em outra plataforma, a gente vai ver. Então, você acompanha a movimentação nesse momento, a plataforma Life em Londres. E a gente acompanha essa negociação. Neste momento, vem em alta as negociações. Veja que o contrato de janeiro do próximo ano vem com uma variação positiva de 1,60% e os negócios a $1.522 por tonelada. O contrato de março do próximo ano vem com uma variação positiva de 1,50% e os negócios a $1.550 por tonelada. Da mesma forma, o contrato de maio do próximo ano vem com variação positiva de 1,61% e os negócios a $1.576 a tonelada. Portanto, o café robusta vindo em alta neste momento na plataforma Life. Hora de intervalo comercial e na volta você vai ter informações sobre o mercado futuro do milho que vem sofrendo pressão na Bolsa de Chicago. Vai ver também que o trigo, pelo menos nessa última quarta-feira, recuava mais uma vez. Foi a sexta queda consecutiva. Daqui a pouco você vai ter informações sobre isso e também como é que está o mercado nesta quinta-feira. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. E o Agricultura BR traz agora os destaques para o mercado do algodão, cenário nacional e internacional. Isso mesmo, e por aqui é o indicador CPEA. A gente vai acompanhar agora como está sendo essa movimentação para o dia 2 de dezembro, números atualizados que você de casa que acompanha a Agricultura BR tem acesso a esses números. A gente vai acompanhar de quanto vem sendo a variação em relação até o dia 2 de dezembro, os números no seu televisor. Veja que o algodão indicador CPEA vem a R$ 2,25 mais 4 por libra peso. No dia anterior, R$ 2,25 mais 2. Essa variação em relação ao dia 2 é de 0,01% também. E na avaliação mensal, nesses poucos dias, nesses 3 dias para o mês de dezembro, essa variação negativa que chega a 0,03% para o algodão, de acordo com o indicador CPEA. Ainda falando em algodão, a gente vai conferir agora quanto está a pluma do algodão. E a cultura agora é o milho. A gente segue direto para o mercado futuro, ver como estão as negociações neste momento na Bolsa de Chicago. Números que você vê agora atualizado na sua tela. Veja que o contrato de dezembro deste ano, de maior liquidez até o momento, vem com uma variação negativa, aumentando agora para 0,75%. Aliás, todas as posições negociadas agora estão em queda. O valor R$3,61 mais 25 por bushel. O contrato de março do próximo
próximo ano, variação negativa de 0,40%, os negócios a 3 dólares 68 centes mais 75 por bushel. O contrato de maio de 2016, queda de 0,39% e os negócios a 3 dólares 74 centes mais 50 por bushel. Da mesma forma, o contrato de julho do próximo ano também vem com uma negativa, variação negativa de 0,39%, os negócios a 3 dólares e 80 centes por bushel. Neste momento, a Bolsa de Chicago apresentando queda para o milho. E olha, você observou que nos últimos dias teve milho operando em certa alta na Bolsa de Chicago. Situação que acabou ontem. Ontem voltou uma pressão negativa para esse mercado internacional, milho nos Estados Unidos. De acordo com a analista Tânia Tosi, nós conversávamos com ela hoje um pouco mais cedo, ela explicava o seguinte, que se teve uma alteração lá nos Estados Unidos para ampliar a adição de biocombustíveis sobre a gasolina, sobre o combustível comercializado nos Estados Unidos. E boa parte dessa situação seria do milho. Para se ter uma ideia, seria aplicado aqui um total de 18 bilhões de litros de combustível, né, de galões, 18 bilhões de galões, 2 bilhões seriam de derivados da soja, os outros 16 bilhões de galões que serão aplicados sobre o combustível, à base de petróleo, seria principalmente do milho e também biomassas, de acordo com a lei que foi aprovada, uma solicitação da Agência de Proteção Ambiental norte-americana. Isso chegou a trazer um ânimo para o mercado, mas que, como você viu, não durou muito. Ontem mesmo o milho já operava mais uma vez em situação de recuo. O recuo do milho é por conta daquelas questões já regulares, uma produção muito alta, um estoque muito cheio, um dólar que está muito elevado, tira a competitividade do produto norte-americano, somado ainda a vendas e exportações que são baixas nos Estados Unidos, muito lentas se comparada às últimas temporadas. Então, o cenário volta para aquela realidade que o milho já vinha vivenciando antes do anúncio dessa adição de mais biocombustível sobre os derivados de petróleo. Vamos agora acompanhar informações em relação aos fundamentos para esse mercado. Nós temos aqui o primeiro gráfico mostrando a área de colheita norte-americana já concluída. Os Estados Unidos, eles tiveram uma redução. Você pode observar, eu vou pedir para o pessoal que está em casa nos acompanhando, para prestar atenção principalmente no que aconteceu da temporada 12-13 para 15-16. Você observa ali nos números que a temporada 12-13 eram 35 milhões 360 mil, na temporada 13-14 praticamente a mesma área, 35 milhões 390 mil hectares. A 14-15 teve uma diminuição, 33 milhões 640 mil hectares. E a 15-16 agora 32 milhões 640 mil hectares. A questão dos Estados Unidos aí em relação a essa área destinada ao milho é a produtividade. Produtividade americana muito elevada, ultrapassando a marca de 177 sacas de milho por hectare, portanto, uma temporada muito cheia, com muito milho nos Estados Unidos, o que ampliou ainda mais os estoques norte-americanos. Mudando aqui o cenário gráfico, nós trazemos agora uma outra situação, produção americana. Você viu ali a área de produção e observa o que aconteceu nas últimas temporadas. E a temporada 15-16 vem com 346 milhões e 800 mil toneladas de produção, mesmo com uma redução em hectares da área destinada ao milho. Neste momento, você observa, você tem acompanhado na Agricultura BR regularmente, milho operando abaixo de 4 dólares nos Estados Unidos. Esse valor não é remunerador para o produtor norte-americano e por isso se há muita discussão em relação ao que acontece no ano que vem, porque esse produtor pode optar em destinar as suas áreas ou parte delas para produzir soja, o que complicaria ainda mais a situação da soja nos Estados Unidos, que, como você viu no começo do programa, também não é muito fácil. E a gente vai agora saber essa movimentação para o milho, dessa vez na Bolsa Paulista. Vamos ver a movimentação da BMF Bovespa agora no seu televisor. Veja, com variação negativa em todas as posições negociadas, sendo que o contrato de janeiro do próximo ano é o que vem com o maior número de contratos negociados, 4.210 contratos. E os negócios agora, R$ 35,90 a saca, queda de 0,80%. O contrato de março do próximo ano também
variação negativa de 0,81% e os negócios a R$ 36,65. O contrato de setembro do próximo ano também vem a R$ 34,50, uma variação negativa de 0,49% na Bolsa Paulista, na BMF Bovespa. E olha, agora o assunto aqui na Agricultura BR é o quadro Agroações, uma parceria do Agricultura BR com a Rural Business, a agência que trabalha conosco aqui, trazendo informações importantes do agronegócio brasileiro. Hoje a empresa de destaque é a Marfrig. Marfrig teve uma alta forte, uma alta relevante nesta última quarta-feira, entretanto, o acumulado dos últimos 30 dias aponta para uma queda igualmente forte. Vamos saber agora como é que estão os negócios com as ações da Marfrig. Vem em alta mais uma vez. Você vê aqui as ações estão sendo negociadas no valor de R$ 6,20, por uma alta de 0,97% em relação ao dia de ontem. A sigla aqui da Marfrig é MRFG3, assim vem sendo negociada a Marfrig. Ontem ela teve uma alta de 5,14%, enquanto que a queda no acumulado de 30 dias foi de 5,2%. De acordo com o analista Júlio Brissac, essa queda no acumulado dos últimos 30 dias ocorre principalmente por conta de alguns investidores que ficaram assustados com o que vem acontecendo em relação às investigações em torno do BNDES, o que poderia envolver a Marfrig, de acordo com o analista Júlio Brissac. Hora de intervalo comercial e na volta você vai acompanhar que o trigo teve aí uma queda pelo sexto pregão consecutivo na Bolsa de Chicago. E ainda hoje você tem mais destaques para o mercado da soja. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Bom, por aqui o Agricultura BR traz uma informação importante para quem está no Mato Grosso do Sul, na divisa com o estado do Paraná. Isso porque uma ponte desabou, uma ponte do Complexo Camargo, essa ponte do Porto Camargo sobre o Rio Amambai, na MS 487, ela desabou. Com isso, o acesso está interditado até o município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Quem quiser cruzar a divisa tem duas opções, por Guaíra, através da BR-163, ou por Diamante do Norte, no estado do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, que foi inclusive que mandou a foto que você acabou de acompanhar, essa situação aconteceu porque teve excesso de chuvas, o rio Amambai está muito cheio e acabou desabando com essa ponte, que fica bem na cabeceira da ponte, acabou desabando. Portanto, quem está levando produtos, levando material para o estado do Paraná, vai ter que optar por uma dessas opções, uma vez que ficou totalmente interditado o acesso para Naviraí por essa ponte na 487, na MS 487, no estado de Mato Grosso do Sul.
por aqui. Mercado futuro volta a ser destaque na Agricultura BR. Vamos ver como é que estão os negócios com trigo. Trigo que vinha até quinta-feira, até essa última quarta-feira, perdão, sentindo muita pressão. O trigo voltava a recuar, mas hoje esboçava recuperação. Vamos saber agora como é que estão os negócios com trigo. Nós temos aqui as posições em alta. No mais curto prazo, alta para as posições. Dezembro a $4,55 mais 75 por bushel, alta de 0,77%. Março de 2016, $4,72, alta de 1%. Alta de 1% também na posição de maio, que é negociada a $4,79 o bushel. E julho, $4,86 por bushel, uma alta de 0,88%. Uma situação que sempre é importante lembrar é que foi feito também, claro, um ranking, a agência Rural Business fez um ranking comparando as commodities que são negociadas lá em Chicago, e trigo foi a que mais perdeu no último mês. No mês de novembro, trigo foi a que mais perdeu. Isso não chega a ser uma novidade, isso já aconteceu em outras oportunidades, o trigo ser aquele que tem o maior recuo. Os fatores que fazem com que o trigo caia são muito semelhantes a de outras commodities, entre elas, a principal deles, ou um dos principais que são comuns a todos, é o dólar muito alto no mundo, tirando a competitividade do produto norte-americano, mas também tem a concorrência com outros importantes exportadores de trigo do mundo. Com isso, os importadores têm optado por outros fornecedores, como Rússia, como Canadá. Essa concorrência tem atingido os Estados Unidos, tanto que no último relatório de oferta e demanda foi apontado para uma meta de exportação bem mais tímida, bem mais acuada, em um pouco mais de 21 milhões de toneladas. Vamos trazer agora alguns fundamentos para esse mercado. Nós trazemos aqui as exportações mundiais. Você tem União Europeia, Rússia, Estados Unidos, Canadá e Ucrânia aqui, o destaque para esses países. União Europeia, você sabe que é um grupo de vários países, tem 33 milhões e 500 mil toneladas de trigo na sua meta de exportação, mas a gente desconsidera aqui. O maior exportador individual é a Rússia. A Rússia tem 23 milhões e 500 mil toneladas que são esperadas na exportação na temporada 15-16, de acordo com o Departamento Norte-Americano. Os Estados Unidos, 21 milhões e 800 mil toneladas. Canadá também tem forte expressão, com 20 milhões de toneladas na expectativa de exportação, enquanto que a Ucrânia, 15 milhões de toneladas na expectativa de exportação, são os maiores exportadores do mundo. Estados Unidos, depois de 44 anos, os Estados Unidos deixam de ser o maior exportador de trigo do mundo. O último gráfico mostra agora a produção, vamos ver se é isso mesmo, produção de trigo. Nós temos aqui a projeção para os Estados Unidos, de acordo com o Departamento Americano. Você observa que essa produção ela até que se mantém em linha nas últimas temporada 14 e 15 foram 55 milhões e 200 mil toneladas, 15 e 16, 55 milhões e 800 mil toneladas, mas numa situação que as exportações, elas diminuíram. As exportações vieram diminuindo, principalmente nas últimas 3 temporadas, e agora, na 15 e 16, pouco mais de 21 milhões de toneladas são esperadas para a exportação norte-americana de trigo. Ainda falando sobre essa cultura, a gente acompanha agora o indicador CPEA, tendo como referência aí a Praça do Paraná, o estado paranaense. Agora você observa esses valores para o dia 2 de dezembro. E o valor R$ 726,99 por tonelada lá no estado do Paraná. Em relação ao dia anterior, quando estava R$ 719,19 por tonelada, nós temos aí uma variação positiva de 1,08%. E também fazendo um comparativo mensal desses poucos dias do mês de dezembro, nós temos uma variação que chega a uma queda de 0,57% para o trigo, de acordo com o indicador CPEA. Ainda falando em trigo, vamos ver quanto está a cotação lá no estado do Paraná para esse cereal.
agricultura, a gente vai ver então, de acordo com o indicador CPEA, os valores para o arroz. E é isso que a gente acompanha agora. E a referência é o estado do Rio Grande do Sul, dia 2 de dezembro, portanto ontem, R$ 41,35, a saca de 50 quilos no estado gaúcho. Para o dia 1º, chegava a R$ 41,43, portanto, uma variação negativa de 0,19% e também fazendo um comparativo desses primeiros dias do mês de dezembro, aí também uma variação negativa mensal de 0,17% para o arroz como referência no estado gaúcho. Por aqui, por falar em arroz, a gente acompanha mais cotações dessa vez no estado gaúcho. Você acompanha cotações para o arroz nos estados do sul do país. Estados do sul que têm sofrido bastante por conta do excesso de chuvas. O solo, a umidade do solo, ela está extremamente elevada, tanto é que do ponto de vista agronômico se pode dizer que em algumas áreas do sul do país há saturação por excesso de umidade de solo. Aliás, uma situação muito distinta do que acontece, por exemplo, no nordeste do país, principalmente na região do Matopiba, aonde ainda não há totais condições de semeadura da soja. Isso tem prejudicado e preocupado muito o sojicultor do Matopiba, dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa é uma situação que tem preocupado. Na Bahia também tem preocupado os produtores de cacau. As perdas nessa temporada são muito grandes exatamente por conta da seca. Como eu disse, situação distinta do que acontece no sul do país, onde o excesso de chuva satura o solo, tem trazido prejuízos e perdas, em especial para a produção de arroz. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira se esse clima, essa chuva mais intensa, se ela continua nas próximas semanas para o sul do país. Nadiara Pereira, os prejuízos são grandes na região sul, exatamente por conta do excesso de chuvas, mais um efeito do El Niño. É isso mesmo, Fabiano. E por enquanto ainda há previsão de mais chuva, o que pode ainda impactar aí no desenvolvimento das lavouras, principalmente aí arroz e os demais grãos que estão sendo plantados entre Rio Grande do Sul e Paraná, porque o mês de dezembro deve ser mais um mês com chuvas acima da média e o fenômeno deve continuar influenciando o clima no sul do país, pelo menos até o verão, intensificando então os temporais sobre a região. Por enquanto, nesses próximos 5 dias, alerta para temporais entre sul e sudeste. No sul ainda há risco de chuva forte nesses próximos 5 dias, principalmente entre o Paraná, onde há previsão aí de 50 até 70 milímetros nesses 5 dias. No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, risco maior para temporais, principalmente nesta sexta-feira. O volume de água não deve ser tão alto, mas por causa da passagem de uma baixa pressão atmosférica, há risco de ventania e também até granizo de forma localizada. No próximo período, entre 8 e 12 de dezembro, a situação não muda muito. Deve chover forte ainda, principalmente aqui sobre o noroeste gaúcho, oeste paranaense, oeste de Santa Catarina, com volumes acima de 50 milímetros. E entre 13 e 17 de dezembro, mais uma vez, chuva generalizada nos 3 estados, com volume de água entre 30 e 50 milímetros em 5 dias. Essa é a tendência aí para o decorrer do mês de dezembro, chuvas frequentes e volumosas sobre o sul do Brasil, enquanto isso nos extremos norte e nordeste, previsão aí de chuvas abaixo da média. Fabiano. Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação. Daqui a pouco tem mais previsão do tempo no Agricultura BR. Situação no sul, portanto, sem muita alteração, solo encharcado, muita chuva sobre o sul. É resultado do El Niño, um fenômeno que causa esse excesso no sul do país e seca mais ao norte, mais ao nordeste, tirando condições, no caso do norte e nordeste, de cultivo e lá no sul trazendo prejuízos para aquilo que foi cultivado. Elaine.
E olha, lembrando que você também pode participar aqui do Agricultura BR. Se você é produtor aí na região sul e quer compartilhar como a chuva vem fazendo os estragos aí na sua produção, compartilha com a gente para a gente ver como está o andamento da sua produção, principalmente se você é da região sul. Mas não só isso, se você também é produtor de milho, pode responder a enquete dessa semana. Você já negociou toda a sua produção da temporada 14 e 15? Você pode responder através do nosso WhatsApp, que é rápido, fácil e a gente recebe na hora. O número é 6796562266. Mas também existem outras plataformas de acesso e você acompanha agora. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar que a produção global de café deve seguir desacelerando por conta das exportações mais baixas aqui no Brasil. Você vai ver também no próximo bloco, o destaque de hoje. Hoje você vai saber como é que foram as exportações brasileiras de milho no mês de novembro, um novo recorde que você acompanha daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E o Agricultura BR está de volta e o assunto agora é o café. Bom, eu vou falar sobre o déficit do mercado internacional do café. Olha só, a expectativa que foi publicada pelo Rabobank, que traz mensalmente alguns levantamentos importantes, inclusive para produção agrícola internacional, traz um fato interessante. A expectativa de que exista uma diminuição, uma tirada de pé nas exportações brasileiras de café na temporada 15-16. De acordo com o relatório que foi apresentado, essa situação ela já começa a ficar um pouco mais consolidada depois de ter uma aceleração nas exportações brasileiras de sacas de café por conta do real desvalorizado, mais fraco frente ao dólar no cenário internacional. De acordo com o mesmo banco, o déficit que estava na temporada 14-15 de sacas de café eram de 6 milhões e 100 mil sacas de café. E agora devem cair para 2 milhões e 700 mil sacas. Ainda assim, um déficit na questão de fornecimento para atender a demanda de 2 milhões e 700 mil sacas. O banco ainda afirma que essa retirada, uma exportação menor, muito provavelmente já a partir do mês de janeiro, por parte do Brasil, na questão das exportações, deve trazer um cenário mais altista, principalmente nos negócios em Nova York com o café arábica. E atenção, porque as informações agora vão para a previsão do tempo e a previsão do tempo para a região sudeste, mais especificamente para o estado de Minas Gerais. Se uma parte de Minas Gerais vem chovendo bastante, outra parte, Fabiano, vem sofrendo com a falta de água. Muitas cidades aí com situação crítica em relação à água. A gente vai saber então com a Nadiara Pereira se especificamente nessas áreas vem mais chuva por aí. A gente fala com ela nesse momento. Nadiara, nessas áreas do estado mineiro, será que vai chover mais? Vai continuar esse tempo crítico com falta de água? Olha, Elaine, principalmente o norte do estado está em situação
Algumas cidades ainda em emergência por causa da falta de água. A gente pode observar aqui nessa imagem a umidade do solo, né? O solo já está bastante encharcado em toda a metade sul do sudeste, então aqui Triângulo Sul, interior mineiro, com solo bastante encharcado, índices de umidade em torno dos 100%, mas no norte do estado, extremo norte, áreas que fazem divisa com a Bahia, o índice de água disponível no solo ainda está abaixo de 10% por causa da falta de chuva. Só que agora tem previsão de chuva. Uma frente fria que está avançando pelo litoral do sudeste chega até o sul da Bahia, especialmente a partir de amanhã tem previsão de pancadas de chuva no norte de Minas. De uma forma geral, deve chover em todo o sudeste nesta sexta-feira, só que a chuva mais intensa vai ficar concentrada entre a faixa leste de Minas e divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. No norte do estado, onde a situação é mais crítica por causa da seca, as pancadas serão isoladas com menor volume de água, mas devem ocorrer aí, dando um alívio e diminuindo um pouco também o calorão nestas regiões. Durante a tarde, temperaturas mais altas aí chegando até 34 graus no norte de Minas e temperaturas de 23 graus no sul do estado. Durante os próximos 5 dias, o maior volume acumulado de água deve ocorrer aqui entre o leste de Minas, inclusive na região do Vale do Rio Doce. Então, essa chuva forte aí ajuda também a intensificar o escoamento da lama nas regiões atingidas e também aqui sobre o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Deve chover mais de 70 milímetros nesta área escura do mapa. No sul de Minas, também previsão de 100 milímetros e essa chuva atinge inclusive regiões de reservatórios. No norte mineiro, onde a situação é crítica por causa da seca, previsão para menores volumes de água, mas as pancadas de chuva devem ocorrer com maior frequência até o dia 7 de dezembro. No próximo período, entre 8 e 12 de dezembro, chuva generalizada ainda sobre o sudeste. O estado de Minas Gerais segue sendo mais atingido, com ainda volumes maiores aqui no interior e leste do estado, mas no norte também tem previsão de pancadas de chuva que devem vir com um pouco mais de intensidade no decorrer das próximas semanas. Elaine. Obrigada, Nadiara Pereira, pelas informações. Por aqui a gente fala agora sobre o mercado do café e o café arábica. A gente vai ver pelo indicador CPEA como vem sendo essa movimentação para o dia 2 de dezembro. A variação a gente vai acompanhar agora no seu televisor, os números atualizados então pelo CPEA. O café arábica, a saca de 60 quilos no dia 2 de dezembro a R$ 466,82. A variação em relação ao dia 1º de dezembro, quando estava R$ 463,61 a saca de 60 quilos, temos uma variação positiva de 0,69%. E também fazendo uma variação mensal, temos aí uma 0,28% de números positivos para o café arábica. Da mesma forma, a gente vai ver agora o café Conilon, também de acordo com o indicador CPEA, números para o dia 2 de dezembro, para ver também como vem sendo essa movimentação. E a gente já tem os valores aí na sua tela. Veja aqui o indicador CPEA, os números então, a gente vai confirmar o café Conilon, esses números então para o CPEA, saca de 60 quilos. Dia 2 de dezembro, vem aí ao valor de R$ 376,36 a saca de 60 quilos. Dia 1º estava R$ 375,47. Portanto, uma variação positiva de 0,50%. E também fazendo uma análise da variação mensal, ela chega a 0,39% para a referência deste produto. E por falar em café, a gente acompanha agora a cotação, dessa vez no estado do Espírito Santo. Você viu números para o mercado físico brasileiro, também os indicadores do CPEA para o Conilon e também para o arábica. Lembrando que tem uma distância, essa distância entre o café arábica e o café Conilon aqui no Brasil, de acordo com os indicadores, de maneira geral, ela está bem baixa no ano de 2015. Isso se deve a uma desvalorização do café arábica, que o produtor conhece muito bem, principalmente de Minas Gerais, e também um reflexo gerado por conta da quebra na produção do estado do
do Espírito Santo, que valorizou o café Conilon. Com isso, se tem uma distância entre um valor e outro do café arábica e também do Conilon muito pequena. Hoje não chega a R$100, já foi bem mais baixa, ficou abaixo de R$80 no último mês. No final do mês de outubro, essa distância já foi bem menor, de acordo com os indicadores, tanto do Conilon quanto do café arábica. E o café arábica é o assunto aqui de novo, mais uma vez. Nós vamos olhar rapidamente como é que vem os negócios em Nova York. Vinha em alta, a alta continua e a alta, inclusive, é mais expressiva. Posição de dezembro agora vem a $1,20 mais 10 por libra peso, alta de 1,95%. Março, $1,24 por libra peso, alta de 2,90%. Maio, $1,26 mais 10 a libra peso, alta de 2,81%. E julho, $1,28 mais 20 por libra peso, alta de 2,76%. As 4 posições de mais curto prazo para os negócios com café arábica em Nova York vem no valor mais alto negociado no dia. Por aqui a gente segue com as informações do mercado futuro e seguimos para a Bolsa de Chicago ver as negociações para o milho neste momento e a gente acompanha então como vem sendo. Por enquanto, alta em todas as posições negociadas. O contrato de dezembro deste ano, o de maior liquidez até o momento, vem com uma variação positiva, variação de 0,27% e os negócios a $3,65 por bushel. Também alta para o contrato de março de 2016 de 0,54%. Os negócios a $3,72 mais 25 por bushel. O contrato de maio de 2016 para o próximo ano, 0,53% de ganho e os negócios a $3,78 por bushel. O contrato de julho de 2016 também vem com alta de 0,45% e os negócios a $3,83 mais 25 por bushel. Por enquanto, vindo em alta na Bolsa de Chicago. E por falar em milho, a gente volta para o mercado físico brasileiro e você acompanha as cotações para o milho. Você via milho nos Estados Unidos apresentando uma recuperação já no dia, o milho que vinha em queda mais uma vez, como aconteceu nessa última quarta-feira. Um dos elementos que ajudam a ter mais pressão sobre o milho americano, além daqueles do dólar alto, de uma superprodução, estoques muito altos, produtor colocando milho à venda, são a condição que se tem de vendas de milho, exportação brasileiro. Isso porque o milho brasileiro é extremamente competitivo no cenário internacional, com esse dólar mais caro ou o real desvalorizado frente ao dólar. E com isso, o mês de novembro foi marcado com recordes no volume. Na questão do volume, foram mais de 4.700.000 toneladas que foram exportadas, superou o maior volume que era até então do ano de 2012. Em relação ao faturamento, no caso, o faturamento em reais passou de 3 bilhões de reais o faturamento no último mês, no mês de novembro. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós temos algumas análises gráficas aqui que mostram essa situação. Exportação brasileira de milho, você vê aqui o volume exportado e olha como é muito expressivo, 4.760.000 toneladas em novembro de 2015. Esse número é bem mais forte do que acontecia em 2014, 60% mais alto em relação ao ano de 2014. Você tinha aqui 2012, 2013 com 3.910.000 toneladas, eram os valores mais, os volumes
volumes mais elevados até então, e com isso, entre 2011 e 2015, houve uma alta nas exportações, no volume de milho exportado pelo Brasil, na ordem de 424,3%. O número é bastante elevado, normalmente você não vê um número com tanta expressão assim, mais de 400% de aumento em 5 anos para o volume. Em relação ao faturamento, foram 799 milhões e 100 mil dólares que foram faturados pelas trades que exportaram todo esse volume de milho aqui. O que, trazendo para reais, trazendo para a moeda nacional, dá mais de 3 bilhões de reais faturado pelas trades brasileiras. É o que nós vamos acompanhar agora. Nós temos aqui as exportações brasileiras em relação ao faturamento. E aqui eu chamo a sua atenção para o que aconteceu em 2014, foi 1 bilhão 340 milhões de reais que foram faturados. 2015, 3 bilhões e 200 mil reais que foram faturados pelas traders que exportam milho aqui no Brasil, portanto um volume extremamente alto, um faturamento em reais também muito relevante, bastante expressivo. Nós temos mais uma análise gráfica aqui, nós mudamos a situação e aqui você vê o que aconteceu em dólares. Em dólares, o ano de 2015, novembro de 2015, traz 799 milhões e 100 mil dólares de faturamento, fica abaixo aqui apenas de 2012, quando o faturamento em dólar chegou a 1 bilhão, passou de 1 bilhão de dólares faturados no ano de 2012. Por aqui a gente fala de tecnologia, isso mesmo, a tecnologia vem auxiliando o produtor rural a aumentar a produtividade, ter mais lucro dentro da sua propriedade. Nesse sentido, a irrigação, isso mesmo, a irrigação tem sido de grande valia para muitos produtores. Você vai ver agora na reportagem de Miriam Valadares, ela foi até uma propriedade rural onde o produtor está utilizando pivôs e com isso ele está conseguindo 10 sacas de soja a mais aí devido ao uso da tecnologia. É o que a gente acompanha agora. Na fazenda Seriema, localizada em Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, o cenário antes formado por pastagens degradadas é outro. Nos 1.030 hectares destinados ao cultivo da soja, é possível ver a evolução que as áreas sofreram nos últimos 5 anos. Áreas que antes rendiam em torno de R$ 150 por hectare ano, hoje garantem um retorno de aproximadamente R$ 1.500 por hectare ano. Era uma área de pastagem degradada, bastante cupim, gramão, uma área muito ácida. Então, através da integração lavoura-pecuária, começamos com uma boa coleta de amostra do solo. Então, fizemos uma boa correção da acidez do solo e erguemos os níveis de fósforo e potássio. Aí trabalhamos aí com 3, 4 anos de soja no verão e fazíamos safrinha de carne no inverno. Então, após a colheita da soja, plantamos uma braquiária com a função de produzir carne no inverno e depois fazer a palhada para o plantio direto da soja. Entusiasmado com o resultado e de olho em uma maior produtividade, há um ano o agricultor decidiu investir também na irrigação. Metade da lavoura é de soja irrigada, com uma expectativa média de produção de 70 sacas por hectare, 10 sacas a mais do que o esperado para a área de sequeiro. Neste ponto, podemos observar claramente a diferença de uma área com soja irrigada e de uma área de sequeiro. Deste lado, é possível determinar a época de plantio. Já nesta outra área, o agricultor fica refém do clima. É o primeiro ano que nós estamos fazendo aí do pivô. Já plantamos um milho safrinha, que foi bem, que valeu a pena, se pagou muito bem. Apesar de ter sido um ano bom de chuva, mas assim mesmo foi acima da expectativa nossa aqui, o milho, né, no pivô. E agora é o primeiro ano que nós estamos fazendo a soja, né, debaixo do pivô, e a ideia é da gente colher 70 sacos aí, né. Aqui fica a base da estação meteorológica.
onde é possível obter os dados referentes à radiação solar, velocidade do vento e quantidade das chuvas. Com 8 pivôs de irrigação situados em pontos estratégicos, a tecnologia identifica quais áreas necessitam receber água. O horário de irrigação, existe um horário determinado? Sim. São 3 tipos de horários que a gente fala, né? Horário reservado do irrigante, são em torno de 8 horas, são horário reservado, com 80% de desconto da tarifa de energia. Aí tem um horário normal, que é o 100% da tarifa, né? E tem um horário que é horário de pico. Esse a gente não pode ligar de forma nenhuma. Enquanto que no mundo 20% da agricultura é irrigada, no Brasil este número é de apenas 6%. Os dados são da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação. A Fazenda Seriema contribui com esta porcentagem e prova pelas imagens que a tecnologia merece a atenção dos agricultores. Irrigação é a etapa final. Primeiro você tem que fazer uma boa correção do solo, comprar as máquinas, corrigir bem a área, colocar toda a tecnologia disponível para o sequeiro, que é variedade, tá? Aí depois que você fez o dever de casa da correção do solo, da compra das máquinas, do ajuste da tecnologia, a irrigação vem para dar segurança no projeto e aumentar a rentabilidade. Como aqui é uma área que corta da veranico mês de janeiro, mas corta a chuva cedo, a partir de abril, maio já não chove mais, ou chove muito pouco, não se fazia safrinha aqui. Aí com a irrigação agora, após a soja, a gente está conseguindo fazer milho safrinha. As soluções que trazem bons resultados. Fazenda Seriema, no interior do estado de Mato Grosso do Sul, faz integração lavoura-pecuária e claro que os resultados aí na rentabilidade em especial saem com muito mais eficácia. Por aqui, já que nós víamos acompanhando aí principalmente os resultados com a soja nessa propriedade rural, vamos saber agora como é que vem a soja operando em Chicago neste momento. Nós temos, antes da soja, então o pessoal mandou dólar, não tem problema, olha como o dólar está recuando no dia de hoje, o dólar cai agora 1,40%. Essa marca ultimamente tem sido importante porque o dólar durante pelo menos 2 semanas operou abaixo de R$ 3,80 e depois voltou para a marca de R$ 3,80, R$ 3,85, chegou até R$ 3,89. Agora volta a recuar de novo para abaixo de R$ 3,80, 1,40%. Assim vem sendo negociado o dólar com uma queda de 1,40% a R$ 3,78. Assim vem o dólar negociado no Brasil. Brasil que tem aquelas questões políticas que impactam diretamente no mercado. Entretanto, com tudo que aconteceu no dia de ontem em relação ao presidente da Câmara Federal e até a abertura de processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, começou um processo, na verdade. Mesmo assim, o índice Bovespa, por exemplo, subiu e teve também um impacto que não foi forte na moeda norte-americana. Então, neste momento, o dólar vem sob influência das questões políticas brasileiras, que é sempre bastante confusa. Mas em relação à soja, aí você viu que o dólar está baixo, o dólar caindo, isso não é bom para o produtor de soja. E é claro, a soja negociada em Chicago em queda é pior ainda. Você tem aqui a posição de janeiro a $8,91 mais 50 por bushel, queda de 0,08%, portanto praticamente estável no mais curto prazo. Março a $8,93 mais 75 por bushel, recua 0,13%. Maio vem com $9 por bushel, queda de 0,13% agora. E julho, $9,06 mais 75 por bushel, queda de 0,08%. As duas últimas posições ainda com suporte de $9 por bushel.
E antes de finalizarmos essa edição, a gente quer agradecer ao público que está neste momento sintonizado lá de norte a sul do país, principalmente aqui um abraço especial ao Jair de Quadros de Planalto, no estado paranaense, João de Euclides da Cunha, lá no estado baiano, e Roberto Gomes de Petrolândia, em Pernambuco. Gente de todo o Brasil aqui entrando em contato conosco. E olha, se você perdeu essa segunda edição, não tem problema. Terminando aqui o programa, você pode acessar o blog do Agricultura BR no sba1.com e assim você assiste toda a nossa programação. Veja o que foi destaque durante esta quinta-feira. Bom, você viu como é que é a produção de sementes de soja no estado do Tocantins. E viu também que as chuvas estão prejudicando aí a aplicação dos fungicidas nas lavouras de soja do Paraguai. Você também acompanhou dados importantes a respeito da expectativa de uma exportação menor de café no Brasil a partir do próximo ano. E as exportações de milho tiveram recorde nos embarques durante esse último mês de novembro. Informações que você só acompanha aqui no Agricultura BR. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.